Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje iniciando mais uma aula de ciências, né? Nas aulas anteriores eu comecei a explicar um pouco para vocês do que vem a ser conceito de materiais naturais, materiais sintéticos, né? Eu falei para vocês que materiais naturais são aqueles materiais que são encontrados naturalmente no ambiente, foi isso. Trabalhei com vocês também o conceito de materiais sintéticos, são aqueles que são fabricados em larga escala pela indústria, certo? E que esses materiais eles passam por processos de transformação química, não foi isso? E na aula anterior eu dei uma aula um pouco mais prática, mais visual para vocês entenderem na prática quais são esses produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia que são fruto de um processo natural ou fruto de um processo industrial, tá? Então eu trouxe ali alguns alimentos, né, alguns produtos que basicamente todos nós temos em nossas casas, né? Mostrei para vocês também um pouco do um jardim vertical que eu montei na minha casa e que tem aí alguns produtos que eu consumo para fazer temperos, né? É uma espécie de fonte de material natural, certo? E na aula de hoje nós vamos ver sobre medicamentos, tá? Os medicamentos, pessoal, nada mais são do que drogas, tá? Drogas que fazem um processo bioquímico no nosso corpo. Eles alteram uma estrutura, eles têm um processo terapêutico, ou seja, eles têm a função de estabelecer uma condição aceitável de saúde, ou seja, reestabelecer a saúde das pessoas, certo? Os medicamentos estão na humanidade desde o seu início, né? Então, desde as civilizações antigas já se tem notícias de medicamentos fabricados à base de matéria natural, certo? Então, esses medicamentos à base de plantas, de ervas, já vêm sendo utilizados na humanidade desde a antiguidade, lá desde as civilizações antes de Cristo, tá? E isso vem sendo perpetuado até o dia de hoje. Né? Até hoje nós temos uma relevância muito grande de medicamentos naturais, né? Se você for numa feira hoje, você vai encontrar uma grande quantidade de bancas que vendem, que comercializam esses alimentos ou que esses produtos medicamentosos naturais. Então você encontra ervas para fazer chá, para poder ser utilizado na forma de xarope, né? Grãos medicinais, todos são encontrados na feira, tá? Então nós temos esses medicamentos de uso natural e nós temos aqueles medicamentos de origem sintética, de origem artificial, que são aqueles produzidos pelos grandes laboratórios de medicina farmacêutica, né? Então nós temos aí laboratórios grandes como a Pfizer, como a Neoquímica, que produzem medicamentos em larga escala para atender essa necessidade, né, da questão do restabelecimento da saúde. Tudo bem? Alguns medicamentos foram historicamente importantes para a humanidade, né? Como é o caso da penicilina, que é um medicamento utilizado para poder combater alguns tipos de infecções bacterianas. Nós temos também o ácido acetilsalicílico, né, no caso AS, que também foi descoberto lá no século XIX, tá? E são medicamentos que hoje a gente encontra facilmente na farmácia, tá? Então, esses medicamentos de origem sintética, eles foram fabricados em laboratório, fabricados em indústrias farmacêuticas para poder atender essa necessidade da cura, né, do tratamento terapêutico médico, tá?
Então eu vou colocar aqui para vocês um fragmento de um vídeo que fala exatamente sobre os tipos de medicamentos que existem, se são medicamentos naturais, se são medicamentos artificiais, alotrópicos, homeopáticos. Muito interessante esse vídeo, tá? Acompanhe o vídeo e não se esqueçam, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode chegar e fazer seu comentário lá na plataforma. Tudo bem, pessoal? Olá, meu amigo ou minha amiga, beleza? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos conversar sobre os medicamentos, algo que é muito importante para auxiliar no tratamento e manutenção de nossa saúde, mas que, se não forem utilizados corretamente, podem ser muito prejudiciais ao nosso organismo. Mas, afinal, o que são os medicamentos? Existem diferentes tipos de medicamentos? Como eles podem ser produzidos e como eles afetam o nosso organismo? Ingerir medicamentos sem o acompanhamento de um especialista pode ser algo muito perigoso? Essas são algumas das perguntas que podemos fazer para começar a nossa aula. Como é muita coisa para conversar, vamos começar do início. Ou seja, vamos saber o que são os medicamentos. Os medicamentos são produtos farmacêuticos que são tecnicamente obtidos ou elaborados com a finalidade de prevenir, curar, tratar ou ajudar a diagnosticar alguma doença ou os sintomas dessa doença. Além disso, os medicamentos podem ser classificados como drogas, pois normalmente são substâncias que modificam processos bioquímicos no organismo de um indivíduo vivo. Quando ingeridos com o acompanhamento de um especialista, que nesse caso é o médico, essas mudanças bioquímicas vão auxiliar na prevenção, no tratamento ou no diagnóstico de alguma enfermidade. Agora que você já sabe o que é um medicamento, deve ter vindo uma pergunta à sua mente. Qual é a diferença entre um medicamento e um remédio? Embora existam muitas pessoas que chamam os medicamentos de remédios, isso é um equívoco, já que eles não são a mesma coisa. Mas por quê? Os remédios são recursos ou soluções para curar ou aliviar um desconforto ou uma enfermidade. Já os medicamentos são substâncias preparadas em farmácias ou indústrias farmacêuticas que podem ser utilizados como remédios. Não podemos esquecer que os medicamentos precisam atender a uma série de especificações técnicas e legais, enquanto que os remédios não precisam. O remédio é um termo muito amplo que pode ser aplicado a uma série de recursos terapêuticos para combater uma doença ou os seus sintomas. Ou seja, o repouso, a psicoterapia, a acupuntura, a fisioterapia e até mesmo uma cirurgia podem ser considerados um remédio. O soro caseiro, que é fácil de fazer, é muito eficiente para evitar a desidratação. Mas ele não é um medicamento e nem pode ser comercializado como tal. Existem preparações farmacêuticas que possuem a mesma função terapêutica, ou seja, que também evitam a desidratação. Essas substâncias, que são comercializadas como medicamentos, precisam atender a uma série de exigências do Ministério de Saúde, tais como a declaração de composição e a estabilidade da preparação. Essas exigências existem para garantir a segurança dos consumidores e são semelhantes em todos os países. Agora que já conversamos muito bem sobre a diferença entre os medicamentos e os remédios, vamos conversar sobre os diferentes tipos de medicamentos. Os medicamentos podem ser classificados entre fitoterápicos, alopáticos, homeopáticos ou manipulados. Mas qual é a diferença entre eles? Os fitoterápicos são medicamentos produzidos a partir de plantas medicinais, onde é utilizado exclusivamente o derivado da droga vegetal, tais como o suco, a cera, o óleo, o extrato, a tintura, dentre outros. Uma coisa que é muito importante aqui de se destacar é que o simples fato de coletar, secar e estabilizar um vegetal não o torna um medicamento fitoterápico. Ou seja, uma planta medicinal não é considerada um medicamento fitoterápico, nem mesmo os chás e medicamentos homeopáticos.
Para ser definido como medicamento, é preciso que ele tenha origem vegetal e que seja obtido pela tecnologia farmacêutica, seguindo toda uma legislação. Além disso, ele pode apresentar várias substâncias químicas, os chamados fitoquímicos, que são responsáveis pelos efeitos terapêuticos ou os efeitos colaterais. E isso precisa ser apresentado nos registros farmacêuticos. Os medicamentos alopáticos são produzidos em larga escala pela indústria farmacêutica em doses pré-determinadas e, normalmente, têm a função de criar um efeito contrário ao de um determinado sintoma. Por exemplo, se você está com febre, o médico irá prescrever um medicamento que abaixa sua temperatura corporal, ou seja, um antitérmico. Os alopáticos podem ter origem vegetal ou podem ser sintetizados. E quando o paciente precisa de uma dose específica que não é produzida em larga escala, é preciso que o paciente busque uma farmácia de manipulação para que o medicamento seja produzido na dose certa. Uma das grandes críticas aos alopáticos é que eles podem promover diversos efeitos colaterais e possuem certos níveis de toxicidade quando são mal administrados. Em relação aos medicamentos alopáticos, podemos ter o medicamento de referência, o genérico e o similar. O medicamento de referência é o primeiro que foi registrado nos órgãos de saúde, ou que foi escolhido para ser um medicamento padrão de uma fórmula. O medicamento genérico possui a mesma fórmula e produz o mesmo efeito que o medicamento de referência. Diferente do medicamento de referência, que possui um nome comercial, o nome de um medicamento genérico indica apenas o princípio ativo da fórmula. Agora, o medicamento similar se equipara ao de referência por ter o mesmo princípio ativo, a mesma indicação médica, a mesma concentração e mesma forma de uso, mas não possui a mesma fórmula do medicamento de referência. Além disso, ele pode ser vendido com o nome comercial. Algo interessante que eu posso te falar aqui é que o paciente pode trocar o medicamento de referência, caso ele tenha sido prescrito, pelo medicamento genérico ou similar. Diferente dos alopáticos, nós temos os medicamentos chamados homeopáticos, que são medicamentos que utilizam pequenas quantidades de uma determinada substância que causa um sintoma parecido com o que o paciente apresenta, a fim de que o próprio corpo potencialize sua capacidade curativa e seja capaz de combater a enfermidade por si só. Como os medicamentos homeopáticos são individuais, a prescrição é única para cada paciente e também na dose certa para cada um. Por esse motivo, eles são sempre manipulados, ou seja, preparados manualmente por um farmacêutico. Por falar em manipulados, chegamos aqui aos chamados medicamentos manipulados, que, como o próprio nome diz, ele é preparado nas farmácias de manipulação na dose certa para cada paciente. Os medicamentos manipulados são produzidos através de fórmulas e procedimentos inscritos na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um órgão ligado ao Ministério de Saúde. Mas também esse medicamento pode ser prescrito por um profissional habilitado, desde que essa prescrição apresente os detalhes da composição, a fórmula farmacêutica, a posologia e o modo de usar. Esses são os tipos de medicamentos mais comuns que você vai ouvir falar. Mas como que é produzido um medicamento e como que funciona a indústria farmacêutica? Bem, nós vamos falar sobre isso na segunda parte dessa aula. Então, eu quero deixar aqui um grande abraço para você, meu amigo ou minha amiga, e até a próxima parte! Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi um vídeo bastante intuitivo, que traz mesmo essa perspectiva, essa visão, né, do que vem a ser esses medicamentos, como ocorre o processo de produção, quem eles são, ainda mais agora nesse processo de pandemia, né, nós estamos acompanhando aí uma evolução dos processos terapêuticos para combater a doença, né? No caso a vacinação, né? As vacinas estão sendo testadas pelos laboratórios, né? O Brasil inclusive já está fazendo parte.
desse processo de testagem, né? Isso tem uma importância não só no nosso conteúdo de ciências, mas também tem uma importância muito grande no contexto atual, no contexto social, no contexto econômico, né, que o nosso país e todo mundo está passando nesse momento, tá? Então, veio bem a calhar esse tema, veio bem propício para o momento, tá? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui na plataforma. Envie a sua dúvida e, na medida do possível, nós vamos sanar essas dúvidas, tudo bem? Não deixe essa dúvida morrer com vocês, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para ajudá-los, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem e em breve, pessoal, vou colocar aqui o meu canal no YouTube. Estou abrindo o canal para que você, amiguinho, para que você, amiguinha, para que vocês possam acompanhar as nossas aulas aonde vocês quiserem, o horário que vocês quiserem, tudo bem? Não deixe de acompanhar, façam as revisões, dê uma olhada no conteúdo e na próxima aula nós damos continuidade ao conteúdo, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até mais!